Você sabe quem foi o Karl Popper? Sabe não? Saber agora em pouco tempo. Em poucos minutos, canal História em um Instante, professor José da Costa. Karl Popper foi um pensador do século XX, grande pensador, filósofo, escritor, filósofo da ciência, cientista. Filosofia da ciência é o ramo da filosofia que fala sobre o conhecimento, produção do conhecimento, o que é conhecer, a reflexão acerca do conhecimento. Então, Karl Popper nasceu em Viena em 1902, na Áustria. Era filho de um jurista conceituado, Karl Popper. Então, veio de uma família relativamente abastada. Ainda na juventude, ele se envolveu com o movimento socialista da Áustria e depois se desencantou com o socialismo, porque naquele contexto ali de Revolução Russa, tentou se implantar também na Áustria, o Partido Socialista, uma revolução. E alguns companheiros do Karl Popper morrem. Ele não gosta nada disso. Vai questionar lá o Partido Socialista e o partido disse que era necessário, né, sacrifício de algumas vidas em prol da implantação do socialismo. E o Karl Popper não gosta disso. Ele pensa, nenhuma ideologia deve custar a vida, né, de pessoas. Enfim, ele não gosta dessa resposta e sai do Partido Socialista. Embora ele sempre considerasse, dizia ele, mais ou menos de esquerda. Não se considerava um neoliberal, jamais um neoliberal, dizia ele. Mas sempre um pensador mais ou menos de esquerda, que propunha, inclusive a gente vai ver mais à frente neste vídeo, ele propunha não a revolução para a sociedade, mas uma reforma ou reformas. É o que ele chama de engenharia social. Reformas aqui e ali, dando passos dentro da sociedade de melhorias sociais, reforma de cunho social. Karl Popper tinha uma visão claramente social. Então, aquela visão do social que ele pegou lá de Karl Marx, do socialismo, ele nunca deixou, embora tenha deixado o movimento socialista e a visão ali do Karl Marx na implantação do proletariado no poder, pegando ali os meios de produção socializados. Então, Karl Popper ele tem algumas características na sua filosofia. Vou dizer aqui 4 delas. A primeira delas é a falseabilidade. Muito conhecida, muito falada esta ideia do Karl Popper. Ele não gostava muito deste termo falseabilidade, gostava mais de racionalismo crítico. Falseabilidade ou racionalismo crítico seria uma espécie de refutação. Segundo ele, a verdadeira ciência deve refutar, uma verdadeira teoria deve ser refutada. O cientista tem que averiguar aquilo que não é, e não aquilo que é. Aqui, História da Filosofia, do Giovanni Reale, ele diz, como uma teoria permanece sempre desmentível, Karl Popper, por mais confirmada que esteja, então é necessário tentar falseá-la, porque quanto antes se encontrar um erro, mais cedo poderemos eliminá-lo, com a formulação e a experimentação de uma teoria melhor do que a anterior. Desse modo, a epistemologia de Popper reflete a força do erro. Como dizia Oscar Wilde, experiência é o nome que cada um de nós dá aos seus próprios erros. Então, para Karl Popper, a verdadeira ciência se faz com questionamentos, com racionalismo crítico, com a falseabilidade ou racionalismo crítico. Ele não gostava muito do termo falseabilidade. É racionalismo crítico, dizia ele. Então, o verdadeiro cientista é aquele que questiona a sua própria teoria, que refuta a sua própria teoria para encontrar algum erro. Então, T1 deve-se encontrar algum erro em T1 para que se transforme em T2, uma aproximação melhor da verdade. Elimina-se o erro de T1
chegamos a T2 e assim se faz ciência. Com a eliminação do erro de T1, chegamos agora a T2 para depois, quem sabe chegar a T3 com a aproximação da verdade, eliminando erros da teoria. Na ciência, nós buscamos a verdade. Aqui o Giovanni Reale, na sua História da Filosofia. A verdade não é dada pelos fatos, mas pelas teorias. Sendo assim, segundo Popper, a verdade é um ideal regulador. E nós eliminamos os erros das teorias anteriores e, substituindo-as por teorias mais verossímeis, nos aproximamos da verdade. Para Popper, é nisso que consiste o progresso da ciência. E, por exemplo, é assim que se passa, progredindo sempre para teorias mais verdadeiras. De Copérnico a Galileu, de Galileu a Kepler, de Kepler a Newton, de Newton a Einstein. Com isso, porém, não devemos pensar que existe uma lei de progresso na ciência, pois a ciência também pode estagnar. Não existe lei de progresso na ciência. No entanto, diz Popper, temos um critério de progresso. Uma teoria pode se aproximar mais da verdade do que outra. E Popper especifica essa ideia de melhor aproximação da verdade ou de graus de verossimilhança, apresentando uma relação sistemática dos 6 tipos de casos em que estamos dispostos a dizer que uma teoria T1 foi suplantada por T2, no sentido de que, pelo menos sabemos que T2 parece corresponder melhor aos fatos do que T1, em um ou em outro sentido. Então, eis aí a falseabilidade do Karl Popper, o que não tem nada a ver com negacionismo. Karl Popper também falava da falsa ciência, da pseudociência. Negacionismo é uma piada. Com certeza, o Karl Popper estivesse vivo hoje, ele dizia que o negacionismo é uma piada, é uma falsa ciência, é uma pseudociência. O que se fala aqui é de ciência, de conhecimentos seguros, de fontes confiáveis. E assim vai. A gente vai se aproximando da verdade. Aí ele dá o exemplo, né? Da Idade Média, de Ptolomeu, que dizia que a Terra era o centro, que a Lua girava em torno da Terra, os planetas. Depois evolui. Havia até um ponto de verdade em Ptolomeu. A Lua gira de fato em torno da Terra. Aí depois vem Copérnico, Galileu, dizendo que de fato a Lua gira em torno da Terra, mas a Terra gira em torno do Sol. E não é a Terra que é o centro, o Sol não gira em torno dela. E mais adiante o Kepler, que vai dizer que, de fato, a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, os planetas giram em torno do Sol, mas não é um girar, digamos assim, cilíndrico, né? Perfeito, mas em formas elípticas. Eis aí, T1 se transformando em T2, e uma teoria deixando os erros de lado aqui e ali, e se aproximando mais da verdade, avançando. Eis aí a falseabilidade de Karl Popper. Ele gostava de fato do termo racionalismo crítico, não gostava muito do termo falseabilidade. Outro ponto do pensamento do Karl Popper é que ele é contra o historicismo. O que é o historicismo? Basicamente falando, século XIX, na Alemanha, estava muito forte a questão do historicismo. O historicismo é um pensamento que diz que a história ela evolui. Existe uma evolução na história. Existem leis na história, são leis fixas e que vão evoluindo e vão guiando a história. O positivismo falou isso, Hegel, Marx. Então, aquela ideia básica de que existe uma evolução na história e que são leis que estão acima do indivíduo, que os indivíduos estão subordinados a ela, uma espécie de lógica evolutiva universal que vai guiando a história. Então, segundo ele, esse historicismo ele não é bom. Por quê? Porque a história ela é feita por seres humanos. Seres humanos são seres livres, então a história ela é aberta. Um ser humano que faz a história, o ser livre, já disse o Mark Bloch, né, que o objeto da história é o homem, o ser humano. Então, se o ser humano é um ser livre, de contingência, de decisão, não pode estar subjugado a leis fixas nas ciências humanas. Então, na ciência humana não existem essas leis fixas, imutáveis, que estão acima do indivíduo. Então, o historicismo não é algo bom. Por isso que ele faz críticas ao marxismo. Interessante que a relação de Karl Popper com Marx ela é uma relação
digamos assim, ambivalente. Ele diz que Karl Marx foi um grande pensador, um grande cientista que fez a análise do capitalismo, analisou o capitalismo e fez ciência. Karl Marx fez a denúncia ali das injustiças sociais, teve e tem, atualmente o marxismo tem o compromisso social, e isso é muito bom, daí Karl Popper muitas vezes ser chamado de filósofo de esquerda, ele dizia que era mais ou menos de esquerda. Então, o compromisso social de Karl Marx é muito bom, a denúncia que ele fez, tudo que ele deixou de herança como cientista social é excelente. Ele não nega isso, mas ele disse que como cientista Marx é bom, mas como profeta ele falha, porque ele profetiza, digamos assim, uma sociedade em que não houvesse exploradores nem explorados, mas com a ideia do historicismo, da evolução, do capitalismo, socialismo ou comunismo. E ele não gosta do historicismo, Karl Popper, porque essa ideia de progresso ela não condiz com as ciências sociais. Em relação ao Karl Marx, ele fala aqui o seguinte, deixa eu ver aqui o que diz o Giovanni Reale. A propósito de Marx, entretanto, deve-se destacar que Popper encontra-se dividido. Com efeito, o autor escreve que Marx foi leal, autêntico e realista, pesquisador da verdade, que ele realizou uma tentativa leal de aplicar os métodos racionais aos problemas mais prementes da vida social. Ele abriu os olhos e aguçou nossa visão a propósito de muitas questões novas. Mais adiante ele diz, mas apesar disso, Popper acusa Marx de ser falso profeta. Disse ele que, sobretudo no Marx do Capital, o historicismo dialético hegeliano se transforma na afirmação de determinismo metafísico econômico, que, tomando emprestado a cultura da época, os preconceitos cientificistas, funda a profecia marxista da futura sociedade comunista, e com isso, a atitude utopista profética e a consequente ideologia totalitária. Assim, podemos ver que, em relação ao marxismo, mais uma vez, os elementos contra os quais Popper se lança são o historicismo e o totalitarismo. A fé em leis inelutáveis e absoluta da história humana. A crença escatológica e pseudo-religiosa no advento necessário e iminente do paraíso sobre a face da terra. Mais adiante ele diz, Popper, que nutria muito mais simpatia pelo ativismo do jovem Marx do que pelo determinismo cientificista e profético do Marx de O Capital, afirma que o marxismo científico está morto, mas que o seu radicalismo moral ainda continua vivo e a nossa tarefa é mantê-lo vivo, o radicalismo moral, salvando do caminho em que se move, ao contrário, o seu radicalismo político. O marxismo científico está morto, mas o seu sentido de responsabilidade social, o seu amor à liberdade devem continuar a viver. Então, eis aí a tensão, né? A posição ambivalente do Karl Popper em relação a Marx. Como pensador, incrível, abriu nossos olhos. Como profeta, errou, porque é determinista. Outro ponto do Karl Popper é o totalitarismo, que ele, obviamente, ele condena o totalitarismo. Ele fala que o totalitarismo é a chamada sociedade fechada, de obediência cega. E de fato é, né? Totalitarismo. Deixar na tela final um vídeo que eu fiz sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hitler, falar um pouco sobre totalitarismo. Mas basicamente totalitarismo, Hannah Arendt também fala sobre isso no seu livro A Origem do Totalitarismo. Basicamente, total poder ao Estado. De extrema direita, temos aí o nazifascismo, Alemanha e Itália, e de extrema esquerda, União Soviética. O totalitarismo, a obediência cega a um líder, total poder ao Estado, segundo Karl Popper, é uma sociedade fechada, despolitizada e da obediência cega. Devemos, portanto, ter a sociedade aberta, que é a sociedade da democracia, em que o indivíduo que está governando governe para o bem comum, e aqueles que são governados, cidadãos, devem inclusive criticar quem está governando, se ele não governar para o bem comum, a sociedade democrática, do voto, da consciência política, da ação,
da reflexão política, da razão crítica, a democracia aí proposta por Karl Popper. E dentro da democracia devemos ter as reformas sociais, o que ele chama de engenharia social. Um passo aqui, um passo ali de reformas sociais. Segundo ele, reformas e não revolução. No máximo, devemos tirar um indivíduo que está ali pela força do poder, quando este indivíduo ele é um totalitário. Então, Hitler foi um totalitário, Mussolini. No máximo, alguém poderia usar a força ali para tirar o totalitário, mas jamais na democracia devemos usar violência, derramamento de sangue, jamais. A democracia corrige a democracia, jamais, embora, segundo ele, dentro da sociedade democrática temos muitos indivíduos que não gostam de democracia e que têm um totalitarismo latente ali, um indivíduo no seu superego tirânico, querendo impor a sua ideologia totalitária dentro da democracia. Isso não está muito diferente do Brasil atual, não é verdade? Analisemos a questão atualmente. Mas Karl Popper disse que isso não pode. Por isso que ele vai dizer, para encerrar o quarto ponto do seu pensamento, falar sobre o paradoxo da tolerância, que é basicamente o seguinte: a verdadeira sociedade aberta deve ser tolerante, mas jamais tolerar a intolerância, porque se a sociedade aberta, a democracia, for, na sua tolerância, tolerar o intolerante, este intolerante, mais à frente, vai destruir a tolerância e os tolerantes. Então, a verdadeira sociedade deve-se... Aí ele fala do paradoxo da tolerância. A tolerância tem limite. É a famosa frase da paciência tem limite? Pronto. A tolerância tem limite. Senão, se ela tolerar a intolerância destrói o tolerante e a tolerância. Portanto, eis aí o paradoxo da tolerância. A sociedade democrática deve tolerar, mas jamais tolerar a intolerância. Porque se tolera a intolerância vai acabar com a tolerância e com o tolerante. Jamais, portanto, tolerar, por exemplo, ideologias violentas, ideologias que propaguem o derramamento de sangue, o totalitarismo, a ditadura. Não devemos jamais tolerar essas ideologias, senão essa ideologia da ditadura, do totalitarismo, ela podem um dia destruir a tolerância e a sociedade aberta. É a democracia que põe o remédio para a democracia, para os males da democracia. Jamais as soluções autoritárias. Até porque, agora a opinião minha, a solução autoritária não é a solução, é a não solução. Nunca dá certo, nunca deu e nunca dá certo. É tolher a liberdade do indivíduo. Se você gostou do vídeo, eu sei que gostou. Coloque o vídeo adiante, se inscreva e vamos colocar aí o conhecimento adiante. Karl Popper para você pensar e refletir. Canal História em um Instante, sábado pela manhã, quarta pela manhã, nós temos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo, professor José da Costa. Um abraço.